A história das finanças não é uma linha reta. É um ciclo vicioso de ganância, maquiagem contábil e amnésia coletiva. De tempos em tempos, o mercado financeiro assiste à ascensão meteórica de uma instituição que parece ter descoberto a alquimia, transformar o nada em bilhões. Foi assim com o Lehman Brothers em 2008. Foi assim com o Banco Pan-Americano em 2010, e é sob essa ótica de ceticismo necessário que hoje abrimos a caixa preta de um dos casos mais intrigantes do cenário atual: o Banco Master. Nesta investigação profunda, não vamos apenas olhar para números frios. Vamos conectar os pontos entre a agressividade financeira, a fragilidade dos reguladores e o invisível, mas onipresente jogo de poder político. Se você acha que seu dinheiro está seguro apenas porque o banco tem um aplicativo bonito e patrocina grandes eventos, você não aprendeu nada com a história. Prepare-se. Estamos prestes a descer ao porão, onde os balanços são cozinhados e as influências são compradas. Parte 1. A metamorfose do Banco Master. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado recente. O Banco Master não nasceu gigante. Ele é a evolução do antigo Banco Máxima, uma instituição que, por anos, operou sob o radar, muitas vezes lutando com índices de capitalização que fariam qualquer regulador ortodoxo perder o sono. Mas, em um passe de mágica financeiro, o Máxima virou Master, e o Master virou uma potência. Entre 2021 e 2025, o banco iniciou uma expansão agressiva, engolindo a corretora Will Bank e expandindo sua carteira de crédito em níveis exponenciais. Mas de onde vem o oxigênio para esse crescimento? O Master se tornou um dos maiores emissores de CDBs, Certificados de Depósito Bancário, do Brasil, oferecendo taxas que, muitas vezes, superam em muito a Selic e o CDI. Para o investidor comum, parece uma oportunidade de ouro. Para o analista de risco, isso tem um nome: desespero por liquidez. Quando você paga muito caro para captar dinheiro, você precisa de um retorno ainda mais absurdo para não quebrar. É aqui que a engenharia financeira começa a flertar com o abismo. Parte 2. A Conexão 2008. O fantasma de Lehman Brothers. Vamos cruzar o oceano e voltar para setembro de 2008. O mundo assistia em choque à queda do gigante Lehman Brothers. Na época, o discurso oficial era de que os ativos eram sólidos. A realidade, o balanço estava infestado de títulos podres de hipotecas, MBSs, que eram classificados como AAA pelas agências de rating, mas não valiam o papel em que estavam impressos. O que conecta o Banco Master a 2008 não são as hipotecas americanas, mas o fenômeno da marcação a mercado e o uso de créditos tributários. Relatórios de casas de análise independentes que sacudiram o mercado em meados de 2024 apontaram uma vulnerabilidade crítica. Uma parcela significativa do patrimônio líquido do Banco Master era composta por créditos tributários, promessas de impostos que o banco não pagaria no futuro se tivesse lucro. Em termos práticos, é dinheiro imaginário usado para inflar a solidez real. Em 2008, o Lehman Brothers usou artifícios contábeis chamados Repo 105 para remover dívidas temporariamente do balanço e parecer mais saudável. No caso Master, o questionamento recai sobre a qualidade dos ativos e a exposição a fundos de investimento que podem estar sobrevalorizados. O mercado financeiro é um jogo de confiança. No momento em que essa confiança é testada por dados reais, o castelo de cartas começa a balançar. Parte 3. O labirinto do poder. Níveis de influência. Nenhum banco cresce nessa velocidade, desafiando as leis da gravidade econômica, sem ter
costas quentes. No Brasil, o setor bancário é umbilicalmente ligado ao poder político. Não precisamos citar nomes para identificar os cargos. Estamos falando de níveis de poder que habitam a cúpula do poder legislativo e figuras que transitam com facilidade entre o judiciário e o setor privado. O Banco Master tornou-se um player fundamental no financiamento de setores estratégicos, muitos deles dependentes de concessões públicas e obras de infraestrutura. Quando um banco se torna o principal financiador de projetos que são vitrines políticas para ocupantes de altos cargos na República, ele deixa de ser uma instituição financeira e passa a ser uma ferramenta de Estado. Existe um pacto silencioso. O banco provê a liquidez para os projetos que garantem votos e poder, e, em troca, o regulador mantém uma vigilância relaxada. Esse é o perigo real. Quando o nível de poder envolvido é muito alto, a fiscalização se torna uma formalidade. O Banco Central, que por lei deveria ser independente, sofre pressões de bastidores que raramente chegam ao noticiário. O risco sistêmico é ignorado em prol da conveniência política. Parte 4. Escândalos nacionais e a memória curta do mercado. O caso Master não é um evento isolado. Ele ecoa escândalos que o Brasil insiste em esquecer. Lembrem-se do Banco Pan-Americano em 2010. O rombo de 4,3 bilhões de reais foi ocultado através de uma fraude simples, a venda de carteiras de crédito para outros bancos que continuavam registradas no balanço do Pan-Americano como se ainda lhes pertencessem. Onde estavam as auditorias? Onde estava o Banco Central? A história se repete. No caso Master, o banco enfrentou um ataque de relatórios negativos que apontavam que sua rentabilidade era em grande parte fruto de operações entre empresas do mesmo grupo, o famoso girar o dinheiro no próprio bolso para criar a ilusão de lucro. Quando uma empresa usa empresas ligadas aos próprios sócios para gerar volume de negócios, ela está criando um circuito fechado de valorização artificial. Se uma peça falha, todo o circuito entra em curto-circuito. Parte 5. A crise dos fundos de pensão. O dinheiro do povo em risco. Aqui chegamos ao ponto mais obscuro dessa investigação. Para manter sua máquina de liquidez funcionando, o Banco Master e suas corretoras associadas tornaram-se destinos frequentes de investimentos de regimes de previdência municipal e estadual, os fundos de pensão de servidores públicos. Esta é a mesma estratégia usada em esquemas que deliparam bilhões de reais em anos anteriores. Ao oferecer taxas de retorno ligeiramente acima do mercado, esses bancos atraem gestores de fundos de pensão, que muitas vezes, sob influência política de prefeitos e governadores, alocam o dinheiro da aposentadoria dos trabalhadores em ativos de alto risco. Se o banco enfrentar uma crise de liquidez, os primeiros a sofrerem não são os donos do banco, mas os milhares de servidores que verão suas aposentadorias evaporarem. Onde há fumaça política, há fogo financeiro. Parte 6. O silêncio dos culpados e a reação do sistema. Em 2024 e no início de 2026, vimos uma movimentação coordenada. Toda vez que um relatório independente questionava a solidez do Master, a resposta não vinha apenas com números, mas com processos judiciais e pressões sobre veículos de imprensa. O sistema tenta silenciar a dúvida antes que ela vire pânico. Mas o mercado é um organismo vivo. O spread de crédito, a diferença entre o que o banco paga e o que ele cobra, começou a dar sinais de fadiga. O Banco Central, pressionado por cargos de alto escalão, encontra-se em um dilema: intervir e causar um pânico sistêmico em um momento de fragilidade econômica ou continuar a permitir que o banco opere na esperança de que ele consiga crescer até se tornar sólido. A segunda opção foi a escolha do Lehman Brothers em 2007. Todos sabemos como terminou.
A lição que não foi aprendida. A grande verdade por trás do caso Banco Master é que o sistema financeiro é desenhado para proteger os grandes e sacrificar os pequenos. Os níveis de poder envolvidos nessa teia incluem desde ex-ministros a assessores de cúpula que hoje ocupam cadeiras em conselhos de administração. É uma porta giratória entre o público e o privado que garante que, se algo der errado, o governo, ou seja, você, o tributante, seja chamado para pagar a conta do salvamento bancário. O risco de efeito dominó é real. Se uma instituição com a capilaridade de CDBs que o Master possui sofrer uma corrida bancária, o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, seria testado ao seu limite máximo. E se o FGC falhar,